A gente passou ontem o dia reunido nos estúdios do Meio para reescrever o nosso manifesto. É a primeira vez que a gente mexe nele, mas depois de 7 anos o mundo mudou demais. Ficou importante mexer. Sabe, o Meio nasceu com o manifesto. Se tem uma convicção que a gente tem desde o início, desde o momento em que nascemos, é que a internet impõe ao jornalismo a necessidade de maior transparência. É da dinâmica de como a gente se comunica online. Não tem a distância do jornal de grande circulação nacional, do telejornal da noite. Na internet a gente fala de um para um. Quem lê, quem assiste, comenta na caixa, nas redes sociais, manda mensagens e a gente recebe, a gente lê, a conversa flui. E a principal cobrança, de certa forma, é um pouco na linha do de que lado você está? Essa é uma pergunta muito complicada de responder para um jornalista. Se a gente está fazendo bem o nosso trabalho, nós não vamos ser contra ou a favor de um governo. Claro, tem governos que se alinham mais ou menos com as nossas ideias, mas existem duas lógicas diferentes de encarar isso. A lógica do militante de um partido, de uma ideologia, é de que existe um jeito certo de conduzir política e um jeito errado. A lógica de alguém que milita pela democracia é outra. Sabe por quê? Porque democracia funciona bem quando a direita e a esquerda se alternam no poder. As duas têm focos diferentes. No mundo ideal, no nosso mundo ideal, existe uma esquerda disposta ao diálogo e uma direita disposta ao diálogo. Quando uma está no poder, produz avanços e atrapalha umas coisas. Quando a outra chega ao poder, conserta o que foi atrapalhado e produz outros avanços e atrapalha outras coisas. Democracia funciona quando há alternância de grupos políticos capazes de diálogo, porque essa alternância é justamente o truque que faz a democracia funcionar. Porque nenhum dos dois grupos tem todas as soluções. É assim que a gente entende. Então de que lado a gente está? A gente está do lado da democracia. É como a gente entende esse jogo da política. Isso não é ficar de forma alguma em cima do muro. Isso é entender que democracia funciona. Isso é considerar que todo governo vai fazer bobagem e todo governo vai produzir avanços se estiver do lado da democracia. Isso é considerar que nenhum governo é inimigo se estiver do lado da democracia, mas também que todo governo precisa de crítica. O fato é que a pergunta existe, o fato é que a cobrança é natural. As pessoas querem entender de onde a gente está vindo e uma das maneiras de explicar isso é o que a gente fez no manifesto desde o início. Ali está a maneira como nós vemos o mundo. Ali estão nossos valores. O problema é o seguinte, quando o Meio nasceu no segundo semestre de 2016, a presidente Dilma havia acabado de sofrer seu impeachment. Alguns dos jornais brasileiros ainda viviam um debate interno sobre se o seu melhor material não devia ser guardado para as edições impressas, ao invés de publicar tudo conforme chegava no digital. 2016 não parece há tanto tempo assim, são 7 anos. A gente vai fazer 7 anos agora em outubro. Mas 7 anos atrás, a maioria das pessoas não tinha conta na Netflix. Muita gente nunca tinha ouvido falar de Spotify. A expressão maratonar uma série bateria no ouvido de quase todo mundo com um olhar de não estou entendendo. A rede social que todo mundo usava era o Facebook, fora uma meia dúzia de pessoas muito ligadas em política que usavam também o Twitter. O Instagram existia, mas era nicho, uma rede social para publicar fotos. Fotos quase sempre quadradas. Não tinha TikTok. A gente não falava sobre algoritmo. Não existia a expressão fake news. O presidente Lula, ele não havia sido preso. Hillary Clinton, essa era a aposta de 10 entre 10 analistas políticos, ia ser a próxima presidente dos Estados Unidos. O livro Como as Democracias Morrem só ia ser lançado 2 anos depois. A pandemia que nos trancou em casa por um ano e meio, só ia estourar 4 anos depois. Eu sei que soa como clichê essa ideia de o mundo mudou muito, mas olha, o mundo mudou pra cacete nesses 7 anos. Nosso manifesto, como a gente o escreveu, fazia muita questão de mostrar que o meio era fundamentalmente digital. Um veículo jornalístico dedicado a pensar como informamos as pessoas nesse ambiente da internet. A gente não precisa mais falar sobre isso, não existe mais não ser digital. A gente falava muito pouco de democracia, não porque não era importante, mas porque parecia óbvio pra gente. Pois é, ser digital ficou óbvio. Democracia deixou de ser óbvio. Precisa ser dito novamente, precisa ser explicado, precisa ser defendido. A democracia precisa de quem a defenda.
Nessa nova versão do manifesto, os valores são os mesmos, o que muda são as ênfases. Talvez seja da natureza desse mundo digital, em que a maneira de nos comunicarmos muda muito de 5 em 5 anos, as plataformas que usamos, os aparelhos que manipulamos, talvez seja da natureza desse mundo que de tempos em tempos a gente precise olhar novamente para o manifesto, para preservar os mesmos valores, mas para conferir as ênfases. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? A gente vai publicar hoje no site um novo manifesto, mas eu gostaria de lê-lo para vocês aqui. É aquilo em que a gente acredita, é como entendemos o mundo. E se vocês acharem que bate com a visão de vocês, então vem aqui um pedido de favor. Invista em jornalismo. Democracias precisam de jornalismo. Se a visão bate com a de vocês, o Meio é possivelmente o veículo que vai representar você. Não quer dizer que você vai concordar com tudo, isso nunca acontece, mas quer dizer que a nossa briga é a sua briga. O mundo com o qual a gente sonha é o mundo com o qual você sonha. Assina o Meio, ajuda a gente. E esse aqui, esse é o ponto de partida. O Meio acredita em liberdade. A liberdade de cada um ser quem é, ter as condições de buscar sua felicidade numa sociedade que cria um ambiente para tanto. O Meio acredita que isso só é possível numa democracia. Uma democracia só é efetiva se todos estivermos bem informados. O Meio acredita que informação depende de hábito, um hábito que todos criamos como cidadãos, não importa se por texto, por vídeo ou áudio, aqueles instantes do dia que guardamos para compreender o que se passa, prestar atenção nas notícias, ser capaz de fazer uma leitura, de refletir sobre ela. O Meio acredita no debate, um debate que é essencialmente conversa, em que os argumentos são postos, em que aquele que discorda não é inimigo, mesmo que nunca se convença. A gente compreende que existem esquerda e direita e que continuarão a existir para sempre. Afinal, alguém tem de pensar na comunidade. Assim como é preciso ter quem pense no indivíduo. A esquerda jamais derrotará a direita e vice-versa, mas é da fricção entre ambas que se constrói uma sociedade melhor. Um lado e outro não tem se falado porque o ódio se instalou. Sem debate franco, daqueles em que se ouve tanto quanto se diz, tudo para. O Meio afirma com veemência que moderação é fundamental e que extremismos são uma ameaça. A gente leva isso a sério. Quando o extremismo ameaçou o Brasil, o Meio saiu em defesa da democracia. A gente busca argumentos, recusa dogmas. O Meio pertence ao século XXI, e no século XXI o Estado não pode ser outra coisa que não laico. A gente chama de família arranjos de todo tipo. A gente lê a ciência, se preocupa com as mudanças climáticas, tem esperança de novas curas. Dá gosto pensar sobre como as cidades serão. Aflige reconhecer a quantidade de gente que ainda vive no mundo do século XIX. Gente que não tem escolha, que não vive em condições de séculos passados. Gente que escolhe pensar com a cabeça de séculos passados. Por aqui há simpatia por fronteiras sem muros, para quem busca negócios, para quem foge da guerra e anseia pela paz, ou mesmo para quem sonha com uma vida diferente. Diversidade é simultaneamente base e consequência desse mundo. Um mundo transformado pelo digital. Em sociedades saudáveis, o Meio acredita, o acesso à informação é a chave. A gente sabe, a informação é tanta que às vezes confunde. O que o digital desorganiza, o próprio digital reorganiza. O Meio serve para organizar, por texto, por vídeo, por áudio, em mais de 1 hora ou em menos de 8 minutos, todos os dias. Prezadas espectadores, prezados espectadores, boas-vindas ao Meio. Assine.